Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal, @puracor.arte. Comprido para falar, né? Então, gente, hoje eu resolvi fazer um relato, mais ou menos, do porquê que eu tô contando os sonhos, né, que eu tive, que eu tenho, que ainda tenho, viu? Não parou, não. Para vocês. Senta que lá vai a história. Enquanto eu vou falando com vocês, eu tirei o esmalte dessa mão, aí eu vou, tá aqui, ó, eu vou pintando e conversando com vocês, tá? Eu achei necessário falar com vocês referente a esses sonhos que eu tive, porque não eram sonhos normais para uma criança, né? Não eram sonhos normais, assim, que a gente pode falar assim, não, mas isso aí é normal, toda criança sonha isso. Não, não sonha. Criança, geralmente, ela nem lembra do sonho que teve. Começa a lembrar com uma determinada idade, já assim, passando seus 10 anos, né? Eu não. Eu me lembro de alguns sonhos que eu tinha, deixa eu ver aqui, 5 anos. Já tinha 5 anos. Teve alguns que eu não sei se foram sonhos ou se foram realidade. Se foi sonho, poxa vida, como que eu consigo lembrar porque eu era bebê? Se foi realidade, poxa vida, triplo, porque como que isso aconteceu? Entendem? Mas eu vou contar para vocês. Esses detalhes desses sonhos eu vou contar em outros vídeos. Se vocês quiserem assistir, é claro. E para isso acontecer, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, toque no sininho, curta, compartilhe e comenta. Comenta aí para mim, para saber se eu fui a única. Eu acredito que não. Eu tenho para mim que muitas outras pessoas sonharam também. Só que elas não contaram eu acho que pelo quase o mesmo motivo que o meu. Não exatamente o mesmo motivo, mas que teve o mesmo peso, que teve a mesma situação. Aí, vamos lá, contar por que que eu tô falando isso. Porque, assim, eu sempre fui uma criança muito diferente, muito. Eu era uma criança diferente. Uns diziam que eu era muito chorona, outros diziam que eu era muito teimosa. Algumas pessoas dizem que eu era terrível, que eu era respondona, que eu era terrível. E aí, eu sempre escutei esse tipo de comentário dentro da minha casa, então eu não tinha tanta liberdade para chegar e falar: mãe, olha, eu sonhei isso. Eu não tinha, eu não conseguia, porque eu era tanta coisa que eu tava mais preocupada tentando entender o que eu era que eles estavam falando e tentando resolver e não fazer as coisas que eles falaram que eu fazia, que eu acabava não falando sobre o sonho, mas eu ficava com ele martelando na minha cabeça. E às vezes era o dia inteiro, dependendo do sonho, era 2, 3 semanas. E eu ficava martelando aquilo. E eu ficava, meu Deus do céu, por que eu tô sonhando isso? Meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Meu Deus, o que que foi aquilo? O que que é aquilo? E eu não sabia. E eu tinha, como eu tinha esses eventos dentro da minha casa,
Então, eu passava muito tempo, sinceramente, deprimida, bem deprimida. E muitas vezes a minha forma de viver essa depressão é o contrário, era bem o contrário. Até hoje, até os dias de hoje, se eu estiver sofrendo alguma coisa, eu faço duas coisas. Ou eu me fico num canto e paro de reagir para qualquer coisa, não consigo reagir, e aí eu fico tirando o esmalte da mão, que é o caso dessa daqui que eu tirei. Eu fico cutucando ou tirando pelinha. Ou eu dou um rup, sabe? No humor. Rup, como se não tivesse acontecido nada. E eu sou assim até hoje. Quando acontece alguma coisa bem séria, todo mundo espera que você vire a cara, que você brigue, que você... Eu não sou assim. Eu não consigo. Eu tento, mas eu não sou. Eu faço de conta que não aconteceu nada. É que eu vejo a situação de uma forma tão pequena que eu entendo que existem outras coisas mais importantes, mais sérias. E quando eu fico no estado de assim, quieta, né? Quando eu fico quieta, eu vou abaixar um pouquinho o tom dessa luz aqui, tá me incomodando. Isso também é uma coisa que me incomoda pra caramba. É luz, assim, de lâmpada, sabe? Vou só mudar aqui. Então eu fico quieta, eu fico bem quieta, voltando ao assunto, e eu fico num cantinho. Você nunca vai, eu não vou ficar, quando eu tô quieta, eu não consigo conversar, eu não consigo. E me dá crise de choro, só de lembrar já dá vontade de chorar. E não precisa ter um motivo, não. Pode ser uma coisinha mínima. Eu sinto na alma, assim, parece que tá me matando. Sabe? É uma sensibilidade que eu não sei de onde vem, sabe? Porque eu conheci meus irmãos e eles não são assim. São totalmente diferentes de mim. Completamente diferente. Eu sou, acho que. Eu sou a última, né? Sou a última de 12 irmãos. Mas eu não convivi com eles, isso também não vem nem ao caso, né, gente? Porque eu tô falando sobre os sonhos. Mas só para vocês entenderem, tá? Que eu vim conhecer meus irmãos já tá depois de grande, não foi desde pequena, não. E aí, gente, no lar que eu passei, nos lares, né? Porque eu não passei em um só, não, tá? Depois eu acabei passando em alguns lares, que também são coisas que eu vou te contar depois. Se vocês quiserem ouvir, para isso vocês têm que comentar aqui, eu quero ouvir. Aí eu conto. Então eu sempre fui calada para as coisas que eu via, sentia. E quando eu resolvia falar, eu não tinha filtro. Eu não tinha filtro. Eu acredito que por esse motivo eles acharam que eu era respondona, porque eu não tinha filtro. Nunca tive filtro. Hoje, esse comportamento foi diagnosticado como TDAH, né? Eu também era chamada... Ó, pintei, gente. Mas eu vou esperar secar, porque essa aqui tá mais escura. Eu também era rotulada como preguiçosa. Como preguiçosa. Eu não era preguiçosa. Eu ficava num canto porque eu não conseguia reagir. E aí, gente, o que que acontecia? Minha cabeça se enchia de situações, informações, e aí que eu não conseguia falar. Quando chegava a noite, na hora de dormir, eu conversava com Deus. Mas veja só, eu sabia que Ele era Deus, não tinha a menor
eu não tinha a menor noção de quem era Deus, entendeu? Então eu deitava ali na cama e eu falava com ele. Às vezes eu falava, por que o senhor está querendo que eu fique aqui? Por que o senhor não me leva embora? Por que eu tenho que ver isso tudo? E eu não conseguia entender aquilo, eu não conseguia entender tanta ira, tanta coisa. E eu questionava a Deus, eu falava, Senhor, por quê? Eu acho que foi aí que os sonhos começaram a aumentar. Como que eu vou explicar? O conteúdo. Começou a aumentar o conteúdo, porque eu acho que através do sonho, algumas situações, Deus falava comigo, respondia para mim. Como esse sonho que eu falei, é o primeiro vídeo que eu tenho aqui da escada. Esse sonho foi no momento em que eu estava no pico do estresse. Assim, imagina uma criança estar no pico do estresse, a ponto de não querer estar mais ali. E eu não falo no local, eu falo no planeta, não queria estar. Eu não queria mais respirar, eu não queria mais acordar, eu não queria mais nada. E aí ele chamou e eu fui. Só que eu não tinha noção de que aquilo já tinha acontecido com outras pessoas, entende? Então, se aconteceu com outras pessoas, aconteceu comigo, aconteceu com outras que pode até estar ouvindo esse vídeo aqui também e não consegue falar. Por que não consegue falar? Porque é uma coisa surreal. Como que você vai explicar para as pessoas sobre coisas surreais? Aí, para explicar essa situação também, eu, eu, eu sempre chamei muita atenção, o meu jeito, sempre chamou atenção. Jeito extrovertido, alegre, sabe? E que questionava coisas que tinha pessoas que não queriam ser questionadas, você entendeu? Mas eu tinha muitas dificuldades de viver, porque eu não conseguia ser o que as pessoas queriam que eu fosse. Porque eu não era aquilo, eu sou diferente. Hoje, com 54 anos, eu entendo que eu sou diferente. E hoje continuo com as mesmas reações de quando criança, porque eu sei que eu sou diferente. Eu sei que meu modo de pensar é diferente, as minhas reações são diferentes, que eu sou muito acelerada, meus pensamentos são acelerados, sou muito ótima, maravilhosa para resolver problema, perfeita. Sou super criativa, mas eu tinha algo e tenho algo que é um pouco mais que isso. A minha parte de sensível é capaz de captar energias, às vezes até o que a pessoa, não o que ela tá pensando, eu não consigo ver o pensamento da pessoa, mas eu sei o que ela é capaz de pensar, segundo a reação. Eu vejo os olhos da pessoa, eu consigo entender o que ela tá sentindo. Eu vejo o sentimento da pessoa, eu vejo porque ela faz aquilo e às vezes me assusta. E tem muitas vezes que eu fico assustada de ver isso. Só que eu vejo também coisas que outras pessoas não veem. Exatamente isso. Entendeu? Eu vejo, eu ouço, às vezes eu converso. Principalmente converso. Quando é coisa boa, eu converso. Quando eu vejo que não é, porque eu sinto na minha alma, eu me afasto.
Então, eu tenho essas facilidades e por isso eu fui muito e extremamente atacada. E as pessoas que conviviam comigo não foram capazes de ver isso. Conseguiram só me rotular, rotular, colocar, colocar. Então, quando que em sã consciência uma criança passando pela adolescência vai chegar e falar sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela vê, sobre o que ela sonha? Como? Não tinha como, gente. Naquela época não tinha como. Nos anos 80, não tinha como. Ou você era bonitinha e perfeita, ou você não prestava. E eu era a que não prestava. Eu sempre fui a que não prestava. E acredito que, na opinião de muita gente, ainda continuo nesse rótulo. Essa daí não presta. Eu ouvi isso de pessoas que eu admirei, que eu amei. Eu ouvi. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu entender o meu jeito, a minha forma de ver a vida, a forma que eu vivo. Não consegue. Isso dá uma tristeza. Mas aí o que que acontece também? Eu não vivo só aqui. Porque pessoas como eu, vocês podem perguntar para qualquer pessoa que tenha TDAH e seja bem sensível, pessoas como eu não vivem só aqui. Ela conhece outros mundos, ela conhece outras situações, outras vibrações, por isso ela tem uma grande dificuldade de aceitar o que as pessoas impõem para ela. E aí, foi aí nos sonhos. Nos sonhos eu comecei a ver. Só que os sonhos, eles entravam porque eu já sou assim, eu nasci assim. E eu não conseguia entender aqueles sonhos. Eu não conseguia. Por que que eu sonho isso? Por que que é assim? E muitas vezes respondia para mim, olha, você é assim, porque você é assim, assim, assim. Porque eu te fiz assim, porque você é assim. Eu quero que você seja assim, eu quero que você sinta assim, eu quero que você ajude. Eu quero que você ajude algumas pessoas, independente de quem elas são. Eu não quero que você julgue a pessoa. Você vai julgar muito, mas eu não quero que você entre nessa situação e seja assim. Eu quero que você pare e que você veja a necessidade de cada um. E se você puder ajudar, ajude. Se você não puder, não fale nada, sai de perto. Eu aprendi isso sozinha com Deus. Eu não aprendi isso com meu pai, não aprendi isso com a minha mãe, eu não aprendi nada. A única coisa que eu aprendi com todas as pessoas que me cercaram é que eu era diferente e que eu era isso, eu era aquilo, eu era isso, era aquilo, eu era isso, era aquilo. A Marta é isso, a Marta é aquilo, a Marta é isso, a Marta é aquilo, mas nada mais do que isso. Entendeu? Porque são coisas que essas pessoas aprenderam aqui neste mundo. Elas não têm noção do que é realmente o mundo de verdade. Elas não conseguem ver, elas não conseguem enxergar nada além disso aqui. Então, Deus me permitiu que eu visse algumas pessoas diferentes. E os sonhos eu tava vendo e ficava quieta, ficava quieta, ficava quieta. Porque eu falava assim: como que eu vou falar? A Marta é mentirosa, a Marta não presta, a Marta é acelerada, a Marta é exagerada, a Marta é isso, a Marta é aquilo, a Marta é aquilo outro, tudo adjetivos pejorativos. Não tinha muito raramente eu escuto. Agora eu escuto algumas coisas de algumas pessoas, não são de todos, algumas. Ah, porque a Marta gasta muito, porque a Marta faz isso, porque a Marta é bocuda, porque a Marta. Hoje, algumas pessoas que têm algumas informações a mais sobre a vida, sobre o comportamento humano, falam coisas diferentes sobre a minha pessoa. Chega e fala: Má, você é super inteligente, cara. Má, você é boa, pô, você tá sempre ajudando as pessoas. Alguém tá falando coisa boa de mim. Então, deixa eu me aproximar mais. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer para te ajudar. Aí, o que que aconteceu? Eu fui vendo esses sonhos e
comecei a entender, depois de uma certa idade, que eles são sérios. Aí eu comecei a ouvir novamente, porque quando eu era criança, quando eu era bem criança mesmo, eu vou falar para vocês que quando eu tinha 3, 4 anos, eu escutava Deus falar para mim assim: independente de tudo que eu te mostrar, não fale nada, não abra a boca, não conte o que você vai ver, elas não vão entender. E eu guardei isso, porém não vivi isso, tá? Teve muita coisa que na escola, não no meu ambiente, né, mas na escola eu falei, não era para falar. TDAH, gente, não tem filtro. E aí eu comecei a entender algumas coisas. Ai, eu falei, nossa, quando eu era criança eu ouvia essa voz falando, não fale. Isso eu comecei a entender depois de grande já, uns 40, 30 anos. Grande. Agora reverteu. Fale. Fale tudo. Doa quem doer. Fala. Não se resuma em ditados populares. Fala. Boca, boca fechada não entra mosquito, esse tipo de coisa. Fala. Aí, nesses últimos meses, eu nesses últimos meses, eu venho sentindo essa necessidade de falar. Mas, nos últimos anos, tudo que eu sonhei está acontecendo. Não exatamente da forma como eu sonhei, mas da maneira como que eu vou explicar? Sobre a forma que acontecem as coisas, da maneira como está acontecendo, eu sonhei. Mas eu sonhei segundo a minha cabeça de TDAH, entendeu? Então a informação foi passada para mim, eu vi da maneira como o meu cérebro conseguiu entender, e aí tem coisas que ficam um pouco exagerado, tem coisas que fica faltando, tem coisas que é o contrário, mas eu tô falando. Agora eu estou falando porque está acontecendo. No segundo vídeo que tá ali no meu canal, eu falei. Foi assim, eu falei no primeiro vídeo e no segundo eu falei, olha, tá lá no primeiro vídeo, isso aqui. Eu falei que ia acontecer. Só que assim, falou sobre outra cidade, mas era sobre aquilo. O que me impactou foi eu ver os escombros. Então, isso não descarta a possibilidade de ainda acontecer aqui. Então, eu tô vendo tudo acontecer, eu tô vendo as coisas irem por um determinado caminho que depois não vai haver volta, entendeu? E eu vejo muito, sabe o que, gente, que eu fico muito chateada mesmo. Porque assim, se você não crê em certas coisas, não tem o porquê você ficar tirando sarro. Até porque o que vai vir, você crendo ou não crendo, vai vir e você vai ter que conviver. Você vai ter que saber lidar com o que vai vir. Porque não vai ser uma coisa boa. Muitos estão achando que sim, tem muitos que ficam viajando na maionese, falando, colocando nomes, rotulando. Outros que vão vir depois, eles vão vir para poder tentar ajudar a gente, porque a coisa vai ficar feia. Muita gente vai perceber que tudo que foi ensinado para você desde que você nasceu não é nada disso. Foi tudo planejado só para poder te controlar, para poder colocar na sua cabeça, tipo uma lavagem cerebral, para colocar na sua cabeça
o que eles querem que você acredite, o que eles querem que você coma, que você vista, que você acredite. Que quando mesmo que você vê na sua frente o que está de errado, você ainda não conseguir ver o errado. Existem casos tão sérios, e eu tô falando sério, tão graves, que mesmo que a pessoa veja o outro matar, roubar, destruir, fazer o cão, ele não consegue entender que aquilo ali tá errado. De tão obstinado que tá a mente dessa criatura. Entendeu? Aí fala, eles são burros. Não, não são. Gente, eles não são burros. Eles são obstinados, assim como a maioria toda. Só que uns são mais graus mais fortes, elevados, outros mais baixos. Os graus mais fortes são as pessoas que realmente não conseguem discernir o que é certo do que é errado, e os valores que essas pessoas têm é totalmente deturbada, não é os mesmos valores que todos gostariam de ter, tipo uma família, trabalhar, ganhar o seu dinheirinho, né, suado, educar seus filhos respeitosamente, não. Eles querem isso, porém não querem entender que tem gente que não quer isso e que vai fazer diferente, e essas pessoas que vão fazer diferente, que vai fazer o que quer, tem o apoio desses que não conseguem entender, porque eles não entendem. É mais ou menos assim: você vai ver um objeto que você nunca viu na sua vida, você não vai saber explicar ele. Então, ou sua mente apaga ele, ou sua mente convive com ele sem precisar de explicação. É assim que eles são. Então é difícil você julgar, entendeu? É difícil, porque eles são pessoas que, no fundo, precisam de muito mais ajuda, entendeu? Mas enfim, não é sobre esse o assunto. O assunto é o que eu sonho está acontecendo de formas diferenciadas. Eu tive informações de que tem mais pessoas como eu que sonhou também e que vê de outra forma, não precisa ser só em sonho. E essas pessoas também têm as mesmas informações. Gente, são as mesmas. De onde você deve ir, o que você deve fazer, como tem que ser o seu comportamento, tudo. Vocês entendem? E tudo isso tá acontecendo agora e eu tô falando, e eu vou falar. Só que eu vou começar a contar pelos sonhos. Depois, os sonhos mais antigos. Depois eu conto os mais novos. É de deixar o cabelo mais alto que o meu aqui, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Tá vendo que tá chovendo, tá garoando. Então meu cabelo espicha. Entendeu? É de deixar você. É de deixar você com medo. Vocês entenderam? É sobre isso. É sobre essa forma. É sobre esse jeito. Por isso que eu precisava dar esse relato. Para quê? Para quando vocês assistirem os filmes dos sonhos, vocês entenderem o porquê que eu tô falando dos sonhos. Ó, a Marta tá falando dos sonhos porque ela passou anos da vida dela sem falar nada e ela tinha informações de não falar. Agora, a Marta está falando porque ela está vendo que os sonhos estão acontecendo de maneira muito forte e ela tem autorização agora para estar falando. Vocês entenderam? E ela também tem a informação que existe outras pessoas que também vê isso. Você não está louco, você não está delirando. Você só tem que peneirar, você tem que ponderar o que você sonha, você tem que balancear, ver o que está acontecendo, saber se realmente existe, como que é. Aí depois você analisa seu sonho e vê se vai acontecer. É o que eu faço, eu fico bem quietinha, sonho, até comento, mas depois eu vou atrás para saber o que está acontecendo. Quando eu vejo que está acontecendo, aí eu já fechei um ciclo. Então agora eu vou fechar meu ciclo contando para vocês.
E se vocês quiserem assistir, entra lá no meu canal, @puracor.com.arte, tá? Gente, perdão, é @puracor.arte. Não tem como não. E aí você se inscreve no meu canal, você aperta o sininho para poder receber mais vídeos, comenta, compartilha, curte. Espero que façam, né, com devido respeito, porque o assunto para muitos pode não ser sério, mas para muitos é bem sério. E eu sei que de uma certa forma vai acabar ajudando muitas pessoas esse relato aqui, esse desabafo também um pouco, entendeu? E os outros assuntos que eu comecei falando, eu vou ver, eu vou analisar e vou estar contando, fazendo pequenos spoilers, assim, contando muito pouco. Por quê? Porque não se trata só da minha vida, se trata de vidas de outras pessoas e de repente não é legal você ficar expondo outras pessoas, entendeu? Tem que ter um certo limite às coisas, né? E o meu limite é esse. O que eu achar que devo falar sobre a minha vida, eu vou falar. Mas eu vou falar de forma que fale somente da minha vida e que não fale da vida de ninguém. E vocês vão entender tudo, eu não vou precisar falar, porque para um bom entendedor, pingo é letra. Não é verdade? E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte aí, compartilha, se inscreva no canal. E eu já de antemão agradeço vocês. Ó, terminei de pintar, agora eu vou limpar em volta. Mas não se iluda, isso aqui não dura uma semana, porque eu vou lá e arranco de novo. Aí, gente, se não, eu quero agradecer. Muito obrigada pela paciência. Obrigada pelo tempo de vocês que vocês perderam ouvindo esse vídeo, tá? Tchau, gente. Muito obrigada.